Amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Unisa Opinião e hoje vamos falar de um assunto realmente importante e muito atual. Vamos falar sobre células-tronco. Para falar sobre este assunto, dois especialistas estão aqui conosco. Eu já de antemão agradeço a presença de vocês. Dr. Nelson Tatsui, hematologista, assistente da Fundação ProSangue e diretor da Oriogênesis, banco de cordão umbilical que desenvolve pesquisas com células-tronco há 10 anos. E o Dr. José Roberto Rezende, que é oncologista, clínico e pediátrico, professor da disciplina de oncologia da Unisa e coordenador do setor de oncologia pediátrica do Hospital do Servidor Público Estadual. Vamos conversar primeiramente com o Dr. Nelson, pela base, né? Todos nós queremos saber a definição exata. O que é uma célula-tronco? A minha formação é hematologia, né? Então a melhor definição da célula-tronco vem do sistema do sangue. Hoje nós temos circulando nos nossos vasos sanguíneos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. E por toda a nossa vida há uma produção dela e ninguém nota. Alguém está produzindo esse sangue interminavelmente. E é uma célula. Essa célula reside na medula óssea, dentro dos nossos ossos. E essa célula, portanto, tem uma capacidade de dividir indefinidamente. E no momento em que uma pessoa sangra, tem infecção ou precisa repor os glóbulos vermelhos, eles produzem ou formam tecidos mais especializados. E a partir daí, teoricamente, ele pode também formar outros tecidos do corpo. Então, a célula-tronco mais conhecida, portanto, é essa da medula óssea, e pelo fato dela subsistir por toda a nossa vida e produzir tecidos. Muito obrigado, doutor José Roberto. Pegando um gancho, então, já que essa é a definição, por que ganhou notoriedade no mundo científico o estudo e a amplificação do estudo de células-tronco? Qual a importância para as novidades científicas que o ser humano poderá ser beneficiário? Assim, nós temos que nos ater que a pesquisa por célula-tronco, ela não iniciou-se na última década. Desde os anos 40, os pesquisadores, os cientistas, vêm tentando utilizar, de alguma forma, métodos, certo, na qual nós podíamos ou possamos tratar determinadas doenças e estudarmos melhor nosso sistema hematológico, como bem disse o Dr. Nelson. O primeiro avanço que teve, o primeiro sucesso foi em 68, em Minnesota, o primeiro transplante de medula óssea para o tratamento de leucemias. Então, no gancho do Dr. Nelson, uma doença primária dessa matriz produtora de sangue, que é a medula óssea, que é a leucemia, que talvez tenha sido a primordial patologia que levou ao desenvolvimento desse tipo de estudo, começou-se a tentar tratar alguns tipos de leucemias, algumas leucemias de mais difícil tratamento, principalmente com quimioterapia. A partir dos anos 80, teve um avanço muito grande, mais focado para as doenças hematológicas. Já para o início dos anos 90, descobriu-se novos mecanismos, maneiras de podermos atuar com essas células-troncos em procedimentos terapêuticos com outras drogas e com outras etapas de tratamento. Tá certo. Agora, até que ponto, doutor Tatsui, você acredita que, por exemplo, estudos mais profundos vão ajudar hoje um mal, né, que, infelizmente, aí, graças a milhares de pessoas no mundo inteiro, o mal de Alzheimer, por exemplo. Há possibilidade de recuo, de retrocesso através das células-tronco? Olha, existe possibilidade, mas é bom ter os pés no chão, porque tudo está em fase experimental. A gente sabe hoje, tal como disse meu colega, que é notório o uso de célula-tronco nas doenças oncohematológicas, sanguíneas e tumores malignos. Essa experiência histórica trouxe a evidência que essas células-tronco poderiam regenerar outros tecidos e não somente o sistema sanguíneo. E aí essa coisa ficou muito lindo falar sobre isso, e os pesquisadores começaram a ver a possibilidade de usar, por exemplo, em tecido cardíaco, em tecido neurológico, e obviamente isso vai acabar tratando esses pacientes em todos esses ramos. Já próximo de nós, aqui no Instituto do Coração,
no Instituto de Ortopedia, eles estão usando célula-tronco para tratar trauma raquimedular, aquele trauma na medula espinhal dos motoqueiros, por exemplo, e doenças cardíacas. Isso, embora não tenha resultados milagrosos, mas já foi dado um passo importante em direção a regenerar outros tecidos e não somente o sanguíneo. Tá certo. Doutor José Roberto, a gente sabe que a pesquisa, nesses anos que o senhor citou, elas foram difíceis, porque começou a esbarrar uma série de leis, até que ponto estamos mexendo com a vida, e isso veio se acelerando. Alguns países deram concessões melhores, né, mais abertas, sim. E aqui no Brasil, recentemente, nesse ano, inclusive, a lei está possibilitando algumas pesquisas, mas com limitações. Como é que o senhor vê essa questão das leis, do amparo legal, com o tratamento da própria vida? A própria bioética. Vamos traçar um parâmetro, um divisor de águas distinto. Quando nós dizemos células-tronco, nós vamos ter as células-troncos de origem hematogênica, que essas células-tronco de origem hematogênica não impacta em princípios éticos, pois existe um doador, existe um receptor, ou existe um estímulo para a produção dessas células-tronco, e um indivíduo adulto ou formado. Existe outra linha, que é designada células-tronco, que são tecidos embrionários, que é aí que nós vamos impactar com a questão da bioética. Quando começarmos a utilizar uma inseminação in vitro, certo? Num processo de origem da vida, quando a formação do ovo, e a partir daí a divisão dessas células em multiplicação ainda num período embrionário, quando utilizá-las. Ou então, quando utilizar bebês de provetas, que depois que aquele casal feliz teve o quíntuplo filho de uma inseminação, não quer saber dos outros 15 que sobraram, certo? Então começou-se uma discussão muito grande. Para onde vão esses fetos, ou esses seres formados, e estão conservados de forma criogênica? Vão para lá tudo lixo? É ético fazer isso? Começou uma das questões. Se é mais ético pegarmos esses embriões e utilizarmos do ponto de vista clínico para tratarmos patologias que até hoje nós temos dificuldade em contorná-las, curá-las, e a partir daí que surgiu a questão da bioética, quando você impacta com as células-troncos de origem embrionária, quando e como fazer. Eu acho que tudo tem um meio termo, tudo tem um bom senso. E nós estamos avançando. Felizmente, houve uma abertura para que possamos prosseguir esses estudos no Brasil, preservando o caráter da dignidade da bioética. Mas se não tivesse sido feito isso, nós estaríamos retrocedendo no tempo, no espaço e na ciência.